Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todas, todos e todos muito bem-vindas, bem-vindos e bem-vindos à segunda edição da Milpiged, a Movimentação Internacional Literária das Literaturas Negras e Periféricas do Instituto Gatuete. Hoje a gente está aqui inaugurando nosso evento, abrindo com muito luxo o nosso poeta homenageado, Rui do Carmo, jurunense, poeta, escritor, organizador de eventos, dono de salão de festa. O homem é tem 1000 atividades. Eu vou ler aqui um pouquinho da, da mini bio dele e aí ele se apresenta depois. Rui do Carmo, poeta e escritor, com várias obras publicadas. É administrador de empresas, pós-graduado pela FGV, Fundação Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro. Como profissional de administração, concorreu ao Prêmio Belmiro Siqueira e teve o trabalho técnica em cobrança classificado entre os 3 melhores do Brasil. Obras literárias: Aruães, conto, classificado no Prêmio Dalcide Jurandir. O Canto do Curumim, aprovado na Lei Semear. Anjo Marajoara, livro de poesia. Versos pobres, versos pretos. Eu adorei esse título, queria dizer. Livro de poesia. Lurdinha, romance, aprovado na Lei Tó Teixeira e Guilherme Paraense. Trincheiras, livro de poesia. Contos de um Guajarino, contos, aprovado na Lei Tó Teixeira e Guilherme Paraense, de 2012. Menção honrosa no 6º Concurso Internacional de Poesias, poeta Nuno Álvaro Pereira, com as obras Predestinado, Este Povo é Feliz e Gatuna. Trovas com menção honrosa na 7ª Pérgola Literária, Azabeça, título de honra ao mérito concedido pelo Clube dos Poetas do Amapá ao escritor Rui do Carmo por relevantes serviços prestados à literatura amapaense em 15 de 2 de 2007, membro da comissão coordenadora do estande de livros dos autores paraenses para a Feira Pan-Amazônica do Livro de 2005-2006, precursor do movimento literário Extremo Norte, iniciado no estado do Pará no ano de 2003, certificado de grande benemérito da cultura popular e incentivador das artes. Rui do Carmo, honorífico, comendador e amigo. Prêmio Cultural Broto Felisberto, em 16 de 2 de 2007, coordenador-geral do primeiro Extremo Norte, Encontro de Literatura da Amazônia, realizado no Hangar Centro de Convenções e Feiras da Amazônia, no período de 4 a 6 de 10 de 2007, e fez parte das coordenações do ano de 2008 e 2009. Coordenador de palestras do 2º Extremo Norte, de 22 a 25 de 9 de 2008, Hangar Centro de Convenções e Feiras da Amazônia. Artista convidado a participar como entrevistado da produção cultural no Brasil no dia 15 de 4 de 2010, na cidade de São Paulo, um projeto multimídia de entrevistas com profissionais de relevância no setor cultural. O projeto busca reunir importantes iniciativas ligadas à produção cultural, contadas por seus protagonistas. O conjunto de informações coletadas resultaram em 3 volumes de livros, além de uma plataforma web. A distribuição e o acesso aos conteúdos produzidos pela coleção e a plataforma web são gratuitos. Produção cultural no Brasil é uma iniciativa da Casa da Cultura Digital por meio da Beijo Técnica Produções Artísticas, Azougue Editorial, Fli Multimídia, Garapa Jornalismo, Multimídia e com apoio da Cinemateca Brasil e o Ministério da Cultura. Fábio Maleronca, curador do projeto Produção Cultural no Brasil, Sérgio Com, editor do projeto Produção Cultural no Brasil.
escritor homenageado da primeira edição do projeto Caldo com Poesia no estado do Amapá, na cidade de Macapá, iniciativa do grupo Abeporá das Palavras, 4 de 5 de 2011. Escritor homenageado pelo grupo Pai d'Égua com mérito literário, em junho de 2011. Representou o estado do Pará no 19º Congresso Brasileiro de Poesia, em Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul, de 2 a 8 de outubro de 2011. Escritor palestrante, convidado a participar da primeira FLAP, Feira de Livros do Estado do Amapá, classificado por 2 vezes no Festival de Música de Ourém, nos anos de 2005 e 2011, classificado no Festival de Marchinhas Carnavalescas do Estado do Pará, no Centur, em 2011. Compositor com várias músicas já gravadas, criou e coordenou a primeira Romaria Poética no Estado do Pará, em outubro de 2013. Coordenou a segunda Romaria Poética, São Paulo, 23 de julho de 2014, convidado a palestrar sobre o projeto Romaria Poética no Congresso Internacional de Bibliotecas Públicas e Comunitárias, em São Paulo, 2014. Ganhou a Comenda Prêmio Excelência e Qualidade Brasil 2015. Comendador Rui do Carmo. Prêmio Destaque Literário Paraense. Projeto do Balde, em 8 de outubro de 2015. Príncipe Consorte do Baile dos Artistas, em 2016. Prêmio Reconhecimento e Destaque Literário de 2018, Romaria Poética, primeiro lugar no primeiro Festival de Música Afro realizado pela Rádio Exu 2018. Tambor Sagrado, Letra e Música Rui do Carmo. Poeta homenageado pelo conjunto da obra 20 anos de caminhada poética. Esse é só um pouquinho, assim, Rui do Carmo, nosso grande homenageado. Agora a nossa homenagem vai entrar nessa lista, né, Rui? Com certeza. Então, com certeza. Pode contar para a gente aí, desde quando tu era criança pequenininha nos Jurunas, correndo nas ruas, quem é Rui do Carmo? Rui do Carmo é um ariano sonhador, impulsivo, como todo ariano, e quando entra, quando vê, já está todo envolvido, liderando as coisas, movimentando as pessoas. E o que é mais interessante, há um grupo de maluco que acredita nele e faz as coisas acontecerem. Vão todos juntos, caminhando e fazendo, e quando a gente vê, a coisa toma proporções assim que a gente nem espera. E Rui do Carmo é isso, é essa explosão e essa poesia que vem não acadêmica, que nasce assim sem esperar, que nasce da gozação. Quando criança, eu me lembro que havia um senhor que morava lá na frente de casa e a gente passava por ele e já começava assim, lá pelos seus 7, 8 anos, que a gente dizia: eu vi o seu Ovelha olhando para o ar, escovando o dente na janela para não virar tamanduá. Isso porque a gente ia roubar caramba lá do quintal dele e ele corria atrás da gente. E de manhã ele estava escovando e começou, né? E a poesia veio assim, devagar. Ela foi chegando, e a gente escrevia um pouquinho aqui, para uma garotinha bonitinha, para outra ali, e sempre guardando. Tudo que eu escrevia, eu guardava. Guardava, até que a gente foi crescendo, foi estudando, foi virando adulto. Me casei. Aí a minha gaveta aqui de casa estava cheia de papel. E eu já não tinha mais essa pretensão poética, nadinha. E numa das vezes, eu peguei aquele lote de papel que tinha, um lote de poesias, peguei, rasguei tudinho, queimei e joguei fora. Doeu na alma, mas doeu mesmo. Passaram-se alguns anos, eu voltei a escrever e guardava. Aí foi o tempo do disquete.
o disquete, eu gravava, botava lá, e nessa época eu atuava muito como administrador de empresa. Eu dava palestra, consultoria, principalmente em faculdades, essas coisas todas, fazendo um trocado a mais. E na FAPAM, era Faculdade da Amazônia, né? Essa que está agora ali na Augusto Montenegro, ela iniciou aqui no Colégio Santo Antônio. E a professora Marília Negrão, ela me pediu para, num evento que ia ter de administração de empresa, para falar do empreendedorismo para a faculdade. O atendimento como empreendedorismo. Tudo bem, preparei um disquete, tudinho, pá, pá. Mandei para ela, acertamos os valores, tudo, e joguei para lá. Chegou lá, na hora de apresentar para o reitor, o disquete travou. Isso era normal, esses disquetes. Na hora da coisa acontecer, o disquete travou. Ela, Rui, ela me liga. Eu estou aqui com o reitor querendo mostrar o teu trabalho para a gente fechar tudo e o disquete. E como a CCCS, nessa época, eu trabalhava para o grupo Ipixilei Amada, aí eu era lá perto, eu disse para ela, olha, eu tenho aqui o trabalho no meu computador, mas eu estou com disquetes sujos. Ela disse, me traz. Aí eu mandei para ela lá, ela pegou, colocou, passou para o diretor, o trabalho passou. 2 semanas depois que terminou os eventos todos que estavam lá, ela pega e diz o seguinte, Rui, na outra semana é a semana literária, e tu já estás convidado para vir declamar algumas poesias aqui. Eu disse, como? Ah, eu vi tuas poesias todinhas no disquete, li uma por uma, e amei. Eu digo, ah. Aí eu peguei e disse, tá, tudo bem, eu vou lá. Não, tu vens, eu não queria ir, mas ela insistiu, eu digo, eu vou. Aí levei, tirei as cópias, tudinho, e me apresentei. E ali foi o ponto de partida, né? Era 2002, mais ou menos isso. Aí foi quando me deu a ideia. E eu vi que as pessoas aplaudiram, uma irmã lá veio agradecer minha participação e e gostou, gostaram. Isso já me agradou. Aí eu digo, vou pesquisar como é que a gente faz para lançar um livro. E eu peguei e fui ver nas gráficas os valores assim, eu digo, não vou cair nessa aventura assim, não. Gastar uma grana disso aqui para tirar. Eu nem sei se isso aqui vale a pena tal. Aí eu fui procurando as leis de incentivo à cultura. Aí encontrei Semear. Aí fiz um projeto na Semear, O Canto do Curumim. Foi meu primeiro livro em 2003. E esse livro foi aprovado tudinho, para minha surpresa, chegou a carta tudinho, eu digo, aí eu corri, eu trabalhava na Yamada, corri com a Márcia Yamada lá, e ela olhou tudo aprovado por lei, e disse, não, Rui, a fundação vai bancar essa parte aqui, vai patrocinar o livro. Eu disse, ótimo, fiquei todo feliz, e o meu primeiro livro foi por aí. E assim começou, e se quem olha, já tenho, eu acho que eu tenho só aqui em casa, só para guardar de lembrança, a edição dele acabou. Eu tenho aqui uns 4 exemplares só para guardar. Ele é muito doce, é muito regionalista, falando de amores, de passado e tal. Fala também das músicas que eu gostava, do Rui Barata, essas coisas tudinho. Faz uma homenagem no final ao Rui Barata. E fala muito sobre a nossa região e ao meu pai, né? Que o meu pai ele foi o grande, eu digo que foi o grande elo para minha visão literária. Apesar dele só ter até a 5ª série primária não, incompleta, ele era comunista, era do sindicato dos petroleiros, foi preso na Revolução, na ditadura de 64, teve os direitos cassados todos,
Tem uma história muito grande do papai, do Pum Pum Pum, do Jinques, do Doutor Itaí, de uma turma que ele andava junto. Só que o papai tinha o seguinte: ele juntava todo mundo na cama, todos os filhos, e começava a contar a história de Pedro Malazar, que era o preferido dele. E era isso que ele vinha contando, essas coisas, de repente, eu acho que essa coisa de prosa, de poesia, vinha tudo dele, que ele gostava. Ele vinha e falava todas essas histórias, brincava muito com a gente nesse ponto, apesar de estar passando por uma dificuldade muito grande na época, porque ele foi considerado morto para a nação, ele não podia ter identidade, ele não podia ter carteira de trabalho. A minha mãe ganhava um salário mínimo de viúva e ele não podia ter nada. E ele teve de se virar nos 30 para conseguir criar 6 filhos e uma mulher. Tá? E ele conseguiu. Todos se formaram, foi uma vitória legal. E esse é o Rui do Carmo que vem, que acredita que a poesia ela não vem da academia. A academia é para te aperfeiçoar as letras, tá? Dar uma técnica maior. A poesia vem do coração. A poesia ela é a expressão da alma. A poesia é tudo isso aí, aquilo que te mexe, aquilo que te comove, aquilo que te incomoda, aquilo que te tira da tua área de conforto, sabe? Então, para mim, poesia é isso. E foi assim, nesse caminho. E eu também tenho um negócio comigo, eu não sei entrar em algum evento, algumas entidades, algumas correntes de amigo, assim, sem não fazer algo a mais. Sem não fazer algo a mais. Para mim, eu tenho de estar lá e tenho de estar participando. Eu tenho de estar lá, tenho de estar na comunidade, tenho de estar lá na Terra Firme, eu tenho de estar ali no Juruna Novo, eu tenho de estar lá na Passagem de Moeiro, eu tenho de estar lá no Iquaraci, no Cruzeiro, sabe? Lá nas bibliotecas, em todas as, principalmente áreas urbanas, as periferias. Eu tinha uma tristeza muito grande, e ainda tenho um pouco, porque eu fiz muito pouco pelos Jurunas. E os Jurunas é a tua casa, mas aí tem uma coisa bíblica que diz o seguinte, né? O santo só não faz milagre na sua própria terra. E ninguém acredita nele, essas coisas assim. Foi difícil conseguir o respeito aqui dentro, tá? Mas consegui. Hoje eu tenho participação, eu estou ali trabalhando com o pessoal, já fazendo algumas coisas para trabalhar com o pessoal das usinas, sabe? E, aos poucos, eu tenho algumas comunidades trabalhando com o MST já, indo para ele, com eles lá, e eles vão naquele projeto Você Pode, sabe? E é muito bom e é gratificante, muito gratificante. Eu sei que recebi agora há pouco algumas críticas dizendo que o Rui está muito doce, só paz e amor. Eu disse: olha, gente, é o seguinte, eu passei 6 anos lutando contra Temer, contra esses fascistas tudinho, e botei para fumar mesmo. Me indispus, briguei, discuti, cheguei quase para o braço com gente. E agora chegou a hora deles. Pô. Se eles não sabem fazer crítica, o problema é deles. Eu agora vou falar de paz, vou falar de amor, vou cantar carimbó, vou dançar carimbó, vou festejar essa nova turma que está aí, sabe? Que está fazendo bem, que já está colocou junto, chamou o Banco Central para baixar os juros. A gente precisa crescer, a gente precisa ter financiamento, tem que parar esse negócio de banco só ganhar com extorsão, cartão de crédito só ganhar com extorsão. Já pensou um juro de 400% do cartão de crédito? Isso é extorsão, gente. Tem que parar isso, tem que parar. O Brasil tem de viver para o seu povo. Em todos os países de primeiro mundo, só se exporta o excedente.
O Brasil só fica para a gente o que sobra. Tudo que ela tem, ele exporta. Por isso que falta feijão, falta arroz, falta... Tem que mudar esse tipo de política. Em primeiro lugar, seu povo. Por isso que muitas vezes, muitas não, eu decidi não fazer nada em escola privada se não tiver cachê. Por quê? Porque foi essa escola privada, foram essas universidades que, através do seu conselho, quis acabar com o ensino público, acabar com as cotas. Eles queriam a universidade para si, e, através de incentivo do governo, eles iam dizer que iam fazer melhor com as nossas universidades na mão, e quem tivesse ia acabar com o sonho do pobre. Então, como eu posso estar de acordo com esse tipo de pessoas que você vai lá, não te dá um tostão? No começo eu ainda fui, eu fiquei, o que é isso? O que é que eu estou fazendo aqui? Eu ia, me apresentava na escola privada, me dava uma banca para eu vender livro. E teve um cúmulo uma vez na Smart, que a professora veio me pedir, além da minha venda, 20% para ficar para o curso dela, do meu livro. Eu estou indo de graça para lá, sabe? Eu disse, olha, realmente foi demais para mim, aqui acabou. Não vou te dar nada, vou embora. E, para mim, escola privada morreu. Não me peçam para vir para uma escola privada se ela não tiver de pagar uma quantidade de livros ou me dar um cachê para fazer uma palestra com os alunos. Na escola pública, na municipal, estadual, federal, eu vou de coração aberto porque eu vim delas. Eu sei as dificuldades. Eu sei o que é que está numa fila de merenda com o seu canequinho para tomar o mingau. Eu passei por tudo isso, gente. Vindo uma vida razoável. Tive. Meu pai me deu todo o conforto, apesar dos problemas, tudinho que foram se passando, ele me deu. Me deu oportunidade que outros não tiveram. Então, esse negócio, mas foi mérito uma ova, pô. Eu tive chances que outros não tiveram. Porque sempre houve a exclusão social nessa caminhada. Até eu estava na escola pública, sim, estava na escola pública, mas eu consegui uma vaga no grupo escolar, no Camilo Salgado. Eu passei no exame de admissão, mas esse exame de admissão já foi uma exclusão de muitos outros que não tiveram oportunidade de estudar, nenhuma professora, nem ninguém que te orientasse para fazer as provas. Então, tem que ter toda essa condição. Tem que ter tudo isso para você. Eu só tive a oportunidade e soube aproveitar algumas delas, nem todas, tá? Eu soube aproveitar. E a poesia foi chegando assim. E a poesia, para mim, é essa explosão social, é tudo isso. Tanto que o meu livro que me destacou foi Versos Pobres, Versos Pretos, que é o meu clamor social. E tem uma poesia dele que me chamou muito assim, que até hoje me persegue. Aonde eu chego, as pessoas pedem para eu declamá-la. E ela aconteceu, eu estava aqui na porta de casa, eu tinha uma mania de ler o jornal todo domingo de manhã. E eu ia para a porta, sentava naquela época que você podia sentar na porta. E eu estava lá lendo o jornal, quando eu olhei na minha frente, o meu vizinho estava lá, ele era daqueles carrinhos de mão que juntavam as coisas, os filhos deles todo nu. Eu fiquei olhando, poxa, que situação é essa do meu amigo? Quando eu abro o jornal, a escola IEP. Não foi. Foi o Laro Sodré, tinha caído uma parte dele. E, na outra parte de crime, uma turma de jovens aqui na Doutor Moraes, na passagem Doutor Moraes, estava ouvindo música alta. Aí alguém conhecido de um policial foi lá, fez queixa, brigou, os caras chegaram lá, invadiram a casa dos rapazes, atirando e mataram 3 jovens. Aí não tinha como, aí saiu. Versos pobres, versos pretos. Peço permissão para declamar essa poesia agora aqui.
Andava procurando sentido, pois uma série de reflexões inquietantes não me deixavam fechar os olhos. Havia muitas contradições. A boa roupa dos meus filhos, a nudez dos meus semelhantes, a fartura de minha mesa, a miséria do meu vizinho à frente, um líder sendo premiado pelo IDH do meu país e o IPH desse não sendo levado em conta. Um absurdo. Soldados que mataram sem terra, hoje à solta, matam nossos filhos dentro do nosso próprio lar. E que digam os moradores da Doutor Moraes, vítima da ação militar de um sargento Edilson, de um cabo Adenor e um soldado Antônio, em uma operação de rotina contra a poluição sonora. Mataram jovens, mataram pobres, mataram pretos, mataram irmãos. Uma população embrutecida clama por pena de morte. Há bandidos e pobres, quase todos pretos. Há prostitutas e pretas com agravante. Essa sociedade mesmo se condena porque é pobre, porque é preta, porque é puta. As escolas caindo, monumentos surgindo, não há espaço para educação. Arte só para ricos. Penitenciária de segurança máxima é a solução da cleptocracia para pobres, para pretos, para putas. Um líder ao sul do Pará bradou. Logo em seguida, um corpo tombou. Mas o sangue desse guerreiro é fértil e novos guerreiros surgem e a luta continua. Trabalho, canto e versejo, versejo, canto e produzo, mas que sentido há nisso? Se cais ao meu lado, indigente, pobre, coitado, e tudo farei para esquecer. Se possível for, implodirei tua casa, como o poder implodiu o Carandiru, apagando-se 111 histórias de presos, quase todos pobres, quase todos pretos, mortos por soldados pobres, por soldados pretos. Sobre tuas cinzas, quem sabe, construirei um polo joalheiro para poucos ricos, para poucos brasileiros. Ah, haverá uma vaga para teu pobre filho, faxineiro, sem qualificação profissional. De sorte tu és faxineiro em meu polo joalheiro. Ah, por que não escrevo com sangue esses pobres e pretos versos de rimas, quase todas pobres, quase todas pretas? E assim que a poesia vai surgindo, vai me tirando do sossego, vai me fazendo cantar, vai me fazendo chorar, vai me fazendo explodir. E assim que eu fui minhas primeiras caminhadas. Ui, essa tua poesia é um soco no estômago. Toda vez que eu escuto, eu paro muito assim para pensar em toda a realidade que a gente vive, sabe? Hoje eu estava olhando o Instagram e aí eu sigo uma página de jornalistas livres, e um dos jornalistas foi assassinado ontem à noite, Sim. né? Buscaram e tal, e ele tinha sumido, começaram a buscar e a mãe dele achou ele no IML já, né? Foi morto esfaqueado. Um menino de 25 anos, fotógrafo negro, pobre, a mãe dele vai ser despejada. Ele já estava na luta para que isso não acontecesse e tal, e aí a mãe dele vai ser despejada. Segunda-feira ela vai ter que ir embora de casa, porque não tem como. Estão mandando ela embora mesmo, ela não vai mais ter onde morar. E ela não tem dinheiro para fazer o velório, para fazer o enterro, sabe? Assim, Eu sei. e isso remete a gente a todas essas questões, né? Que a tua poesia coloca. A miséria, a violência na periferia que esmaga a gente e retira os direitos da sociedade negra, né? Aí eu quero te perguntar assim, a tua literatura é uma literatura negra, né?
E essa literatura negra, vinda dos Jurunas, vindo do Brasil profundo, ela pode fazer o que por essa juventude ameaçada? O que a gente pode fazer por essa juventude que todos os dias tem a arma apontada na cabeça, desde o momento que nasce, desde antes de nascer, né? A primeira coisa que a poesia tem que fazer é despertar no jovem a vontade da leitura. É através da leitura, de uma sociedade leitora, que tu podes mudar a consciência crítica de todo um povo. Esse, para mim, é a formação de leitores. A poesia tem que estar lá, o poeta tem que sair de casa, tem que sair do conforto de fazer a poesia só aqui, botar o livro e esperar os aplausos. Não, ele tem que estar lá, ele tem que estar lá na comunidade. Ele tem de fazer essa criança refletir, ele tem que fazer essa criança amar, sentir o cheiro do papel e gostar de estar. Agora mudou um pouquinho, ele tem de gostar de estar nessa tela, mas vendo poesia e pensando os porquês que estão dentro dela, as entrelinhas que são deixadas. Abrir o coração desse jovem através da poesia, através da literatura e mostrar que em comunidade, o Brasil, todos esses anos de ditadura militar, ele conseguiu acabar com uma coisa chamada comunidade. Viver em comunidade, brigar em comunidade, lutar em comunidade. E isso foi, eles foi quebrando pouco a pouco. Aqui no Jurunas teve um movimento muito forte, que terminou com a associação do Cobaju. Ela existe até hoje. Quando eu era criança, a Radional era uma área aqui no Jurunas muito grande, extensa, muito grande mesmo, que ia até a Vala da Quintino, que a gente chamava na época, não chamava canal, chamava de Vala da Quintino. Começava ali pela hoje Fernando Guilhom, que na época era Conceição, e ia embora para lá. E a gente brincava ali, eu morava no Timbiras, perto do rancho, brincava de papagaio, e nessa Radional tinha o Igarapé. Então a criançada costumava ir para lá, correr, terminava da bola, ia tomar um banho de igarapé e voltava. E o que acontecia? O bairro dos Jurunas foi cercado pelas comunidades que vinham já naquela onda de plante que o João Garante, outros mais, o Brasil é nosso, aquelas coisas todas de ditadura militar, foram tomando as terras dos ribeirinhos, foram expulsando pessoas de suas terras. De repente, a maracutaia no cartório, você chegava lá, você já não era mais o dono da terra, você não tinha documento. Muitos foram expulsos de suas terras assim. Apareceu um cara, de repente, de uma hora para outra, que nunca ninguém viu, com toda a documentação que aquela terra era dele. E o cara resistia, queimavam a casa, jogavam fora, botavam para correr, mandavam matar. E essa população que começou a ser excluída no Marajó, no Baixo Tocantins, que ali é Abaeté, Garapé-Miri, Acará, o Marajó todo, aqui a Ilha das Onças, Barcarena. Então, essas áreas aqui todas começaram a perder sua capacidade produtiva lá e perderam os seus ganhos, começaram a vir e povoar o bairro, que hoje é chamado Distrito d'Água, que começa do Jurunas e vai lá até Canudos, no Tucunduba. Então, esse Distrito d'Água, que vem da Cidade Velha e vai até o Tucunduba, fazendo toda essa trajetória, pegando a Universidade Federal do Pará, tudo isso aí, foi sendo ocupado por essa população que vinha. E sem ter aonde morar, começou a se juntar. Isso que é o bonito. Começaram a ter pessoas que começaram a pensar: e essas terras? Por que nós não podemos ocupar? Por que não podemos fazer nossas casas lá? Então, teve um dos garotos
lá de perto de casa, tinha o apelido de Maduro, era um rapaz que tinha uma situação financeira boa dos seus pais, e numa brincadeira de papagaio foi para lá para tomar banho. E o vigia de lá, com uma espingarda, ameaçou atirar. E eles correram apavorados por um outro lugar onde tinha um fio de eletricidade caído. E esse garoto veio a falecer. A partir daí foi revoltando ainda mais esse cara armado ameaçando as pessoas ali dentro. Luiz Braga, Domingo Conceição, que ainda era bem jovem nessa época, e mais outros, como Filó, Filomeno, não sei se o Bento Maravilha estava pelo meio também, começaram a organizar as coisas por lá. E começaram, principalmente através do Luiz Braga, a juntar essas pessoas e dizer que era possível. O que é que aconteceu? Eles se juntaram e invadiram a Radional e fizeram aqui no Jurunas a primeira invasão urbana da América Latina. Mas isso não está nos livros de história, porque não interessa. Entendeu? Fez o povo se unir, fez o povo pensar, fez o povo dizer por quê? O que é que esse cara tem aqui que não ocupa nada? Terra é um bem social. Se não está produtiva, é para ser ocupada. E foi que aconteceu o Jurunas Novo. Aí cresceu, aí houve envolvimento político, aí pronto. Aí ele foi se estruturando e está aí. A usina da Paz lá, bem no meio, onde era uma parte da, nossa, da nossa antiga radional. E essas coisas são levadas nos meus contos, contos de um guajarino, são levadas no meu romance, Lurdinha, são levadas na minha poesia. É essa a vivência de andar pelas estivas. Nas estivas do Jurunas eu andei descalço, via do meus passos, via do meu passado. Nas estivas por onde ando, andei descalço. Em certos momentos, as estivas se afinavam, eram bitolas que vergavam com o mais leve peso. Nelas, o equilíbrio da vida. Vagueio em pensamentos nebulosos e tênues de um passado, onde o impaludismo assombrava as crianças do meu passado, que passou, que passou, que passou, em lentos passos. Então é isso. Esses Jurunas que as pessoas não conhecem, essa terra firme que as pessoas não conhecem, é esse Guamá que as pessoas não conhecem, que não... tem histórias. Tem o Mestre 70, tem o Verequete, tem coisas bonitas aqui. Tem um bairro aqui que tem suas ruas com o nome das tribos que resistiram à colonização portuguesa. Juruna, Tupinambás, Apinagés, Pariquis, Caripunas. Sabe? Essa história não é contada em livros. Ela precisa ir para livros. Ela precisa mostrar essa resistência. Então, é esse despertar que eu faço quando eu estou por aí. Eu fui num dia desse com o pessoal do MST, foi final de ano, e eu estava lá dentro do Juruna Novo, na Paulo Roberto. Aí estava lá no centro comunitário deles, lá, e disse, olha aqui, bem aqui, bem aqui. Tinha umas senhorazinhas já de idade, e falaram, é isso mesmo, nós estávamos, isso aqui era Salmado, isso aqui era... E que lutaram pelo direito de moradia. Sabe? É esse despertar que foi apagado, que foi tirado, e que esses políticos nojentos vão se infiltrando e terminando com as forças comunitárias. A comunidade tende, através da leitura, através da percepção de suas histórias, através de mostrar que o seu herói é aquele que, seu vizinho do lado, é aquele seu vizinho que participou daquela invasão, é aquele que lutou para não fechar o grupo escolar, aquele que lutou para a reforma do grupo, para não ser vendido.
aquele que lutou para ter as coisas que está lutando até hoje contra esse império. Esse atacadão foi um absurdo que eles fizeram aqui. Eles chegaram como se, além de invadir uma área que eles não podiam, estava prometida a nós, moradores daqui, que perderam suas casas com esse projeto aqui do Jurunas, aqui da macrodenagem do Jurunas, e mais aqui da Orla, né, do portal. Essas pessoas eram para ter sua moradia garantida, está aí parado, não terminaram as casas, coisas. E um dos terrenos dela foi abocanhado por esse atacadão. E além de abocanhar o que ele não devia, que não poderia, que estava por lei, que aquilo ali era para ser casas populares, tal, para as pessoas que perderam sua moradia aqui com essas coisas, ele pegou e aumentou ainda mais 30, não foi, mais 15 metros de altura, que não poderia, porque bloqueia a passagem de ventilação da cidade. Construções dessa altura não podem, mas eles fizeram na marra. Como se essa casa aqui, como se esse Estado fosse o Estado, assim, o C da mãe Joana. Entendeu? Que chegam aqui e fazem o que bem entende, pronto, e acabou. Em um país sério, esse supermercado aí, esse atacador, iria para o chão. Iria para o chão. Sem mais nem menos. Mas aqui acontece. Está aqui na Vila da Barca, aquele absurdo daquele prédio. Aí você vai olhar lá, tem vários desembargadores com prédio lá, com apartamentos. Epa! Entendeu? Coisa aí. E a poesia tem que fazer isso, a comunidade tem que fazer isso. Quando você mostra que o teu herói é o teu vizinho, aquele que está aqui lutando pelo uma melhor, pelo um melhor bem-estar, com valas, com esgoto tratado, essas obras que não aparecem e que deveriam acontecer, não acontecem. Só se reforma a praça nessa cidade. Cair a pessoa para pensar que o Edmilson está fazendo algumas coisas aqui. Porém, continua o mesmo tratamento. A Mundurucus foi marcada o asfalto da Mundurucus. Ele está vindo desde lá de Canudos, se não me engano, Guamá, Canudos. Onde ele para? Bem na Batista Campos. Asfaltou a Batista Campos, acabou. Jurunas para cá, a gente anda nas lombadas, quebrando os carros. É sempre aqui. E outra, quando eles querem valorizar, o Açaí botou já Conselheiro Batista Campos. Se a Praça Amazonas é Jurunas, se o Polo Joalheiro é Jurunas, se o Jurunas começa aqui na Roberto Camelier, como o Açaí é Batista Campos? Mas já tentaram mudar Tupinambás, Apinagés, tudo. Até mudaram o nome e o Juruna está encolhendo. Esse Juruna ia até a Praça Princesa Isabel. Agora ele não vai mais, já vai só até a Quintino. Qualquer dia vão acabar com o nosso Juruna, e isso dói muito. Mas a gente está aqui, na luta, para que essas crianças procurem, através da leitura, através de um conhecimento crítico, através de uma visão mais ampla de uma sociedade mais justa para todos. Essa é a função social do poeta, da literatura, dos professores em geral, sabe? É fazer que essas crianças, abrir a cabeça dessas crianças, mostrando para elas que através do pensamento crítico que você pode mudar essa sociedade e não deixar o que isso aconteça, que chegou a nos levar desse absurdo, desse massacre, desse genocídio, nesse ódio contra negro, contra lésbica, contra
sabe? Contra gay, contra tudo. Que é isso? O ódio contra a pessoa, né? O ódio contra a pessoa. Então, é essa a função nossa desse verso social, é isso. Não sei se te Eu, respondi. brilhantemente, fiquei sabendo várias coisas agora da história de Uranus que eu não conheço. E que a gente precisa fazer esse livro. Bora fazer esse livro? Essa Pode história? ser, Pode ser, pode não, ser. olha só, agora conta para nós aí o extremo norte. Como Ah, ele aconteceu, como que ele está. não, eu acredito que o extremo norte, como todo movimento, tem início, meio e fim. E o dele já chegou no fim. Hoje é uma doce lembrança. O extremo norte ele aconteceu o seguinte: eu fazia parte da Associação dos Escritores, Contadores, é um nome imenso de poesia. Eu estava chegando. Só que algumas coisas aconteceram que não me agradaram. E quando não me agrada a coisa, ou eu bato de frente ou eu me retiro. Como eu estava novo na história, eu peguei e me retirei, me afastei. E fiquei fazendo uma coisa que eu sempre fazia. Eu ficava fazendo sarau pelas ruas. E eu fiz muito sarau ali no Cruzeiro. Eu, Ângela Pastana, Nelson, uma turma de escritores. E também o meu irmão, nessa época, ele morava ali na Conselheiro. E ele cedia, falava lá com o síndico lá do prédio deles, ele cedia a parte de baixo para a gente fazer sarau lá. E eu convidava meus amigos, a gente fazia uma coleta e haja vinho. Vinho de poesia lá. Aí Zarina, uma turma toda ia para lá, a Ana Luz, o Eduardo Luz, todos estavam por lá. E a gente fazia esse movimento poético ali na Conselheiro também. E eu ia, assim, de casa em casa, tinha uma onda lá que a gente fazia de casa em casa, poesia de casa em casa. Isso, hoje é na tua casa, hoje é na casa. E aí a gente ia agitando. E não parava, né? E esse pessoal que sempre me seguia, uma das vezes o Eduardo chegou, Rui, ele e a Ana, nós estamos pensando em montar um bar. Um bar, não. Um ponto cultural. Vai ser assim, 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 assim. Tu não queres um dia da semana para botar a poesia? Eu digo, eu quero. Aí eu levei essa ideia com a Isarina, com a Eliana Barriga, com o Juraci, com o pessoal da Malta, com a turma toda lá, que tinha um local para. Aí a Malta não entrou toda, só alguns, o Juraci e a Eliana Barriga. Aí chegaram lá, pá, pá, e ela tinha essa movimentação entre a mídia, chamou, aí veio o Liberal, o Diário, o Diachaquá. O primeiro dia de poesia lá foi um negócio estrondoso. Gente pra caramba, imprensa, papapá, papapá, papapá. Quarta-feira lotada. Aí tudo alegre, todo mundo ficou, parece peito de porco. Né? Aí na outra quarta-feira, fã, 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 fã. Os interesses da mídia não são os nossos. Não eu ficar fazendo propaganda toda hora, não. Um movimento poético. Aí começou a cair, cair. Chegou um tempo que não ia mais ninguém, só eu e a Isarina. Mas toda quarta-feira nós estávamos lá. Aí, numa triste quarta-feira, estou eu e Isarina, a Lélia está conosco lá, nós estávamos sentados. Chegou um casal, e ninguém não foi sentar no canto. Aí eu disse, poxa, será que eles vieram ouvir poesia? Ou eles só vieram beber? Vamos lá. E a Isarina perguntar para ele, vocês vieram aqui só tomar uma cerveja ou vocês vieram para ouvir poesia? Nós viemos para ouvir poesia, não tem aqui. Aí a Isarina, na hora, declamamos poesia a noite toda lá e
Dissemos, não, ninguém para, nós vamos continuar. Aí começou a vir a Ângela Pastana com o pessoal da Associação Paraense dos Escritores, aí começou a vir o pessoal, você e o pessoal do Churume Literário, aí foi começar a chegar. Aí teve uma quarta-feira lá, que era um feriado, eu me lembro benzinho. Depois dos 3 meses disso aí, o Chibé, com arte, estava entupido de gente para ouvir poesias. Aí eu olhei aquilo ali, arrepiou todo o corpo. Tudo acontecendo lá, eu me afastei um pouco e fui chorar lá perto do banheiro de alegria. Depois voltei, me refiz. E era um negócio tão gostoso ali no Chibé, que uma vez nós estávamos lá sentados ainda e demorando um pouco para começar, os vizinhos lá de baixo, que ele ficava no alto, né? Lá embaixo gritaram: ei, 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 oi, que hora vai começar a poesia? Então foi assim, foi dali que começou o Extremo Norte. Aí fizemos o movimento, né, literário Extremo Norte. Aí, através dele, fizemos vários projetos, foi Canoa de Sonho, De Casa em Casa, Ribeirando, Poeta Enluarado, e todo mundo ia se envolvendo. E todos esses projetos iam ocorrendo, e a gente começou a penetrar nas escolas. Isso foi importante. IEP, Rotary Club, essa escola do Rotary aí da Condo, para cá, para o Benedito, Polo Joalheiro, fizemos uma parceria linda com a Rádio Cultura aqui no Polo Joalheiro, declamando poesia lá. Fizemos participação, aí fomos chamados para a Feira do Livro, aí foi acontecer o primeiro Extremo Norte, segundo Extremo Norte, terceiro Extremo Norte, e até que aconteceu algumas coisas tristes lá, que eu acho que não vale a pena nem falar aqui. Aí, no terceiro, quando chegou para o quarto, eu digo, não, o Extremo Norte aqui nessa feira para agora. E eu saio. Tivemos de enfrentar até a polícia lá e brigar para fazer acontecer, sabe? Fomos boicotados lá dentro. Vieram alunos e ônibus assim lá de Benevides para assistir nossa programação e foram barrados na porta para não subirem, para não assistir o Extremo Norte. Eu achei um absurdo. Tudo isso foi magoando, sabe? E, poxa, num governo que nós botamos ele lá, que era o governo da Ana Júlia, aí doeu mais ainda. Aí eu digo, sabe de uma coisa? Vamos fazer nosso trabalho aqui por fora. E ninguém vai entrar mais na feira. Eu não vou. Eles foram, alguns foram lá, mas o projeto Extremo Norte, primeiro, segundo e terceiro, não foi mais. E tem um bocado de coisinhas que aconteceram que é preferível esquecer. Deixa para lá, nós estamos aqui, o Extremo Norte passou, se tornou instituto. O Renato foi seu último presidente, eu fui o primeiro. E muita gente se despertou com o Extremo Norte, se despertou com os projetos, sabe? E pessoas que fizeram língua portuguesa por causa da poesia que rolava no Extremo Norte. E vários e vários e vários trabalhos foram acontecendo. Foi muito gratificante, o Extremo Norte foi muito gratificante. E hoje, o projeto que eu carrego comigo ainda, eu acho que eu já estou também cansado, estou querendo alguém para pegar a coordenação e ir para a rua, é a Romaria Poética. A Romaria Poética ela é linda. A Romaria Poética ela surgiu desses nossos encontros nas escolas públicas e convidar. Eu pensava num projeto de andar pela Cidade Velha com a poesia.
Eu conversei isso com a Socorro Bahia uma vez. E ela foi no Maranhão, numa viagem dessas dela lá pelo Maranhão, e ela viu as pessoas no centro de São Luís, na, 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 na cidade velha deles lá, fazendo isso, declamando poesia na rua. Ela chegou e disse: Rui, tem um projeto parecido com o teu no Maranhão, assim, 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 assim. Eu disse: é, então bora fazer o nosso aqui. E ela era, nessa época, diretora da Biblioteca Bertano Rocha. Se tu me deres apoio, ela disse: mas já está todo dado o apoio, vamos lá fazer. E eu dizia o seguinte: bem, nós temos o Alto do Sírio, muito bonito, mas está faltando alguma coisa que leve a nossa sonoridade. O Alto do Sírio leva os nossos artistas de teatro e é muito lindo. O Alto do Sírio é maravilhoso, é um dos melhores acontecimentos que tem, que antecede o Sírio. E nós fizemos a Romaria. E a Romaria, o que nós queríamos trazer era o nosso som. Era a nossa marujada, era o nosso carimbó, era o nosso boi-bumbá, era o nosso pássaro e a poesia junto. A poesia sendo declamada e, ao mesmo tempo que nós fôssemos nos deslocando, a gente ia falando um pouco do prédio do Lauro Sodré, do Antônio Lemo, do Centro Histórico Geográfico, dali da Sé, do Museu de Arte Sacra, do Polo Joalheiro, não do Polo Joalheiro, não, é da Casa das 11 de Janela, do Forte do Castelo, do mais querido do Pará, que fica bem na esquina ali, aquela sede do Clube do Remo. E a gente ia passando, e a gente vai passando até ali daquela entrada ali entrada e chegada e saída do pessoal que chega ali naquele porto. Está me falhando agora o nome daquele porto lá. Até a Praça do Carmo. A gente chegava lá, a gente fazia uma grande roda, cantava e pá, 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 pá. E é isso que acontece há 8 anos, essa Romaria Poética. Ela só parou 2 anos devido à pandemia, essa coisa horrorosa que aconteceu nas nossas vidas e que levou muitos amigos, queridos amigos. E é isso aí, a Romaria é essa coisa, ela acontece, eu vou para uma escola, quando eu saio de lá, eu já convido a professora, a diretora, tudo, olha, vai ter a Romaria Poética. Dia tal, é sempre na terça-feira que antecede o Sírio. Então, você já leva a sua escola. Essa é a contrapartida que o Rui pede para você. Levar uma turma para fazer a nossa. Aí o professor Raimundo, da nossa biblioteca, parceirão mesmo, que sempre está conosco, aí ele vai para a nossa biblioteca e eu vou lá fazer visagem com ele, lá no passeio, lá no cortejo visagento dele. Lindo cortejo visagento. Né? Tirar essa coisa de estar com medo dos mortos. Os mortos não fazem mal a ninguém, quem faz é quem está vivo. Preciso mais de luz. É Olha, a isso. Romaria Poética não pode parar, Rui. Rui, tu não pode parar. Tu sabe, eu vou começar um movimento. Rui não pode parar. Não, mas olha, tem que ter a renovação. Eu sou a favor da renovação. Mas tu ainda é muito jovem, ainda não está precisando de renovação. Oxe, eu fiquei todo. Olha, Rui, eu quero te falar uma coisa, que a gente já falou para Eliana Barriga, quando a gente homenageou ela no passado. Eu quero te dizer que a tua geração é uma geração inspiradora, que inspira a gente e faz com que a gente tenha força. Vocês são tão ativos, são tão alegres, amam tanto a literatura, poesia, música, as artes como um todo, que faz com que a nossa geração e as gerações que estão aí começando tenham força para continuar, porque a gente sabe que é tudo muito difícil e vai ficando tudo cada vez mais difícil, mas a gente continua.
E quando a gente vê, assim, um Rui falando, Meliana Barriga falando, Juraci Siqueira falando, a gente fica encantada, assim, eu estou aqui encantada com a tua fala, e eu quero te dizer isso, vocês são uma inspiração, tu é uma inspiração para a gente, desde 2000, lá, quando a gente se conheceu, lá no comecinho do Churume Literário, vocês estão com a gente desde lá, olha, quando a gente para fazer a conta, já é um tempão, vocês confiando na gente, porque na verdade vocês confiaram na gente. A gente fez um convite, olha, vai lá na Terra Firme fazer um evento com a gente e tal, blá, vocês, sim. A gente, eles aceitaram, olha, bora, bacana, bora organizar e tal. Aí vocês chegaram, fizeram com a gente, faz até hoje, a gente convida vocês, muito doido essa ligação que a gente tem. E essa forma como vocês conseguem inspirar a gente mesmo, de verdade, muito obrigada por vocês existirem, por vocês amarem a arte, por vocês conseguirem repassar isso para a gente, sabe? Isso é muito doido, muito importante, assim. Isso faz com que a história da arte mude todo dia. Aí tu fala, não, preciso de renovação. Tu tem uma renovação todo dia. Toda vez que eu falo contigo, tu tem uma ideia nova, tu recita de uma forma diferente, tu tem um novo conhecimento, tu repassa para gente diferente. É cansativo a gente organizar realmente os eventos, a gente precisa realmente de pessoas que apoiem, de pessoas que digam, vai lá e faz. Eu estou te dizendo, vai lá e faz, que a gente está aqui para dar esse apoio. Esse ano eu quero que tu envolva a gente nessa organização da Romaria, de verdade, e a gente vai lá fazer essa parada. Beleza, então, já estás convidada. E também eu estou com alguns projetos para a Ilha das Onças. Eu gostaria que vocês participassem também comigo lá, sabe? Levar a poesia, levar a palavra, levar a literatura, fazer uma biblioteca comunitária para aquela turma lá. Tem tudo, tem um bocado de ideias aqui que não vai Olha, sair ali, mas vai ficar uma, fervilha. porque eu tenho dois municípios, né? O de Belém, onde eu nasci, e da Ilha das Onças, onde eu tenho uma terrinha lá e que eu produzo açaí. Então, já há 15 anos lá, e coisa linda, e eu amo aquele lugar ali. Eu amo a Ilha das Onças. Esse nome, Ilha das Onças, foi a melhor coisa que fizeram para ela. O nome onça assustou um bocado de gente de lá. E preservou ela do desmatamento, da ganância, da exploração, tudinho. E a Ilha das Onças é isso aí, é tão linda, tão calma, maravilhosa. Pensa no lugar lindo, se chama Ilha das Onças, e está tão pertinho de Belém. Tão pertinho de Belém. Quero ir lá conhecer, bora fazer esses projetos. E tem ponto histórico, viu? Porque tem lá aqui, para atravessar a Ilha das Onças, tem um cercado lá, tudo, uma muralha, que lá, segundo consta, foi ali que os cabanos ficaram lá, tudo amontoado, esperando dar a preia-mar. Quando deu a preia-mar, eles atravessaram a remo e invadiram o Forte dos Castelos e depois o Mercedário. Foi dali que saiu. Isso é coisa. É forte aquela ilha. Aquela ilha é maravilhosa. Rui, para quem não sabe, o Rui também é associado da Editora Gatuede, ele faz parte da Editora Gatuede. Toda a força, está com a gente sempre. Rui, fala um pouquinho da tua participação na Editora Gatuede com a gente, assim, eu gosto, eu não gosto de ser sincero. Olha, a minha participação na editora está toda ligada à nossa história, sabe? Porque a nossa história não está ligada aos grandes centros, às belezas, nós estamos ligando às periferias. Nós fazemos as coisas acontecer na periferia. Eu fico tão feliz quando tu faz um evento e que eu chego lá e eu encontro Eli. O Eli, para mim, é uma coisa de louco. Aquele ali é um maluco maravilhoso que eu amo demais. Eu me lembro a primeira vez que eu vi o Eli. O Eli chegou, eu estava no Boi da Terra, lá, fazendo algumas toadas lá com o pessoal. Aí ele chegou todo rascado, de repente ele grita: quem é esse cara?
Aí ele assustou com aquela poesia, e depois nós vimos que ele era um grande ator. Ele era um grande diretor. Era uma mente pensante maravilhosa. Aí, outra vez, ele nos convidou, faz uns 5 anos aí, para um teatro que ele fazia de rua. Ali naquele triângulo ali da Terra Firme, não tem um triângulo ali perto da casa do Eliezer? Ele fez lá. Aí eu fui lá, sentei com ele, um outro amigo dele também, que era de teatro, até faleceu há pouco tempo, estava sentado tomando cerveja, a coisa acontecendo, eu, Lélia, ele. E era ali uma escola desse pessoal de academia, fazendo onda, mais na frente uma poesia de protesto, papapá, e o negócio. Aí, de repente, sem mais nem menos, chegam os evangélicos lá e começam a pregar, e falando contra tudo aquilo, e papapá, papapá, papapá. Aí mais aqui um bar, mais ali. Aí a Lélia, que teatro doido é esse comigo? Eu disse, eu não sei, Lélia, está dando um nó na minha cabeça. Mas isso aqui tem uma leitura. Ela disse, eu disse, tem. Nós vamos descobrir. Às vezes a gente tem que beber, pensar, para depois chegar onde o artista queria chegar. Para fluir, né? Aí ficou aquilo. Aí nós saímos, se despedimos do Eli, tá? Passado o tempo, nós fomos lá para São Brás, para o mercado, um sarau que estava vendo lá. Aí não demorou muito, nós vimos hip hop, igual do Eli, hip hop. Aí não sei o que mais, o pessoal da batucada, não sei o que mais. E mais lá na ponta o pessoal evangélico. Aí a Lélia cutucou, tu estás percebendo? Eu disse, eu estou. É o teatro do Eli. O Eli estava fazendo a realidade para a gente ver. Isso é real. Isso é o que tu vive. Isso é onde tua área de trabalho, que tu tem que tem de tirar do teu conforto. É isso aqui. É essa multiplicação de pensamentos. Eu digo, esse cara tá 1000 anos na minha frente. Pois é, e aí eu conheço esses bandos de maluco, o Agenor com aquele pássaro dele, que vem todo mundo nu e faz aquelas coisas, e é uma loucura de pensamento, que tu tem de beber toda aquela fonte e depois dizer o que é que eles querem dizer com isso. Entendeu? E chegar assim, depois refletir, tal, vamos trabalhar isso aqui. Olha a invasão, ele já estava denunciando a invasão evangélica em cima dos movimentos culturais. O Eli já estava denunciando lá na frente tudo o que acontecia aqui, o que aconteceu hoje aqui. Que aconteceu ontem. Graças a Deus nós tiramos aquele, sabe, esse domínio, essa lavagem, essas coisas tudinho, essa lavagem mental que estavam dando dentro da periferia, estavam dando ali, estavam do teu lado. E ele estava fazendo assim, ei, acorda, é isso. O Eli é isso. Tenho uma grande admiração por esse cara. E por ti também. Então, a Editora Gato, para mim, é isso. A Editora Gato é a periferia, dando uma oportunidade ao poeta, dando uma oportunidade às pessoas simples de botarem suas ideias, o que despertou. Sabe? Eu digo o seguinte, a poesia ela não nasceu nas academias. As academias são para aperfeiçoar algumas técnicas de escrever, mas isso não tira o brilho de Patativa do Açaí, né? Não tira o brilho de Bruno de Menezes, não tira o brilho de tantos poetas. Aí nós vamos ter aqui no Pará o Bruno, o João de Jesus Paz Loureiro, nós vamos ter lá o Dalcídio Jurandir, o Rui do Carmo, a Leila, o Juraci, sabe? E vamos também ter um poeta lindo que está ganhando prêmios e mais prêmios e mais prêmios, porque ele conseguiu aliar
a escrita dele e a técnica, chamado Ayrton Souza, lá de Marabá. O Ayrton é um queridão meu, queridão mesmo. A história do Ayrton não é fácil. O Ayrton veio lá de uma periferia, lá do Maranhão, muito pobre. Ele, a mãe, a irmã, o pai, tinham uma escova de dente para todos eles. Então, essa é a realidade do Ayrton. Não venha me falar de... Então, o Ayrton ele põe o sentimento dele todinho na sua literatura, tanto infantil, como de protesto, como a literatura romântica. E a gente consegue gravar com esse evento? Pode sim, faz o convite para o Ayrton. Eu posso te botar em contato com ele. O Ayrton hoje é o artista mais premiado do Pará. Mais premiado. Pensa os números e números e números de livros, de concursos que ele ganhou, de cabo a rabo. O IAP, não sei quantos. E ele, olha, primeiro, ele, se eu não me engano, ele fez história, depois ele foi fazer literatura, depois ele conseguiu, mas numa luta, num aperreio para fazer cada um desses, até conseguir um emprego, até conseguir passar num concurso público, entendeu? E todas essas lutas. O Ayrton, a história do Ayrton é linda. Eu acho que vale a pena conferir. Vamos fazer. A gente conversa. Olha, Rui, muito obrigada por ter topado essa nossa aventura. Mais uma. E quero te dizer que é muito importante para a gente realmente estar te homenageando. É sincero. E fiquei muito feliz quando descobri que o evento começa exatamente no dia do teu aniversário. Foi assim, coincidências. Eu estou lá fuçando teu nome no Google, aí eu vejo lá na Wikipédia a data do teu aniversário. Disse, olha, 23 Ai, que legal. E olha, nem falamos do Rui do Carimbó, do samba, nadinha, mas onde a gente fala? Vamos falar agora. Fale do Rui do Carimbó, eu quero ouvir. Nós queremos ouvir. E queremos ouvir uma música também. Que tu ficou de cantar pra gente. Ai. Alô, alô? Não sei se o som vai sair legal aí. Deixa eu ver. Tá saindo bom o som aí? Tá. Agora. Então, pronto, vamos lá. Tem um carimbozinho que eu fiz, gostoso, que ele diz assim: meu papagaio xingou com a ventania do norte, o céu ficou colorido com o raiar do vento forte. No meio do choró, do tempo com a ventania, pois a cada pôr do sol a infância esvanecia. Chegou, chegou, papagaio pelo céu, no geral de toda tarde, só a cara ao céu. Ficou saudade da ventania do norte, o menino hoje poeta do extremo norte, o menino hoje poeta do extremo norte. Para um pouquinho esse carimbó, fala um pouquinho do empinador de papagaio, jogador de peteca, garoto do grupo escolar Camilo Salgado, da rampa, saudosa rampa, quando a gente terminava tudo, ia tomar banho lá na Baía do Guajará, e que foi toda tomada por descaso social. Eu digo que o Jurunas ele não é um bairro violento, nenhum dos distritos d'água são um bairro violento, eles são um bairro violentado pelas políticas públicas. E o dia que esse povo souber realmente o seu poder, a gente muda tudo. Então,
a gente gosta aqui de fazer essas brincadeiras, a gente gosta de estar junto com a música. Eu gosto muito de estar fazendo música. Então, eu gosto do carimbó, do samba. Tem um sambinha que ele, não sei se eu vou conseguir fazer aqui. Ele é assim. Mas que felicidade que me aconteceu. Te contei no samba e o amor nasceu, mas que felicidade que me aconteceu. Te encontrei no samba e o amor nasceu, foi assim por encanto, pura poesia. Era noite de luar com um toque de magia. Era noite de luar com um toque de magia. Compreendesse o samba que em mim habita e a boemia de todo sambista. Partilhas comigo o luar e o lar, e o meu violão é testemunho por lá. E o meu violão é testemunho por lá. Eu não tenho mais inveja da lua, cheia de estrelas, eu ia com a lua, pois no meu caminho tenho teu clarão. Dentro do meu peito bate o teu coração. Dentro do meu peito bate o teu coração. Aí! E a gente vai, eu adoro estar do lado da música, eu adoro estar brincando com as palavras. É uma hora que, quando eu vou lá para o sítio, que eu pego o banjo, eu fico tocando, eu fico vendo a água passar, e eu vou fazendo essas canções. Já classifiquei algumas por aí no Festival de Orem. Eu tenho no Sesc Canta, lá de Macapá, com a Brenda Mello, e, sabe, isso são coisas. Agora há pouco eu fiz uma cantoria linda com o Nonato Santos, lá de Macapá, linda, 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 está lá. Qualquer dia ele aparece aí num CD dele aí. Eu tenho com a Joana Coutinho uma infinidade de música, eu tenho com o Marco Campelo, tenho. Eu costumo dizer que eu sou assim prostituto com meus parceiros, eu tenho vários parceiros. Guilherme Fernandes, aquela linda que essa buiuna de fé que se arrasta entre mangueiras é a procissão dos fiéis da Senhora da Ribeira, preces, rogos, fé, amor, povo nas ruas, rios de fervor, a cobra acorda na sé, na manhã mais domingueira, dos miritis vem do céu, nossa paga verdadeira, preces, rogos, fé, amor, povo nas ruas, rios de fervor, o que se tem em cada mão não se tira, o cordão sobre o mano com Maria. Olha a razão da minha inspiração atrás de mim, ó. Aí a Senhora da Ribeira. E a aproximação com a música veio junto com a poesia? Hein? A aproximação da música veio junto com a poesia? A Veio, composição? veio. Na realidade, eu era poeta. E, de repente, o meu primeiro parceiro foi aqui, o meu vizinho ao lado, o Marquinho Campeiro. Eu estava aqui em casa e eu fui visitar a mãe dele, que
fazia pastoral ainda em Santa Luzia, e eu trabalhava junto com ela na pastoral familiar. Eu fui fazer alguma coisa na casa dela. Quando eu cheguei lá, o Marquinho estava aperreado lá dentro. Rui, vem ouvir isso aqui. Ele pegou e botou um violão lá para mim. Eu ouvi. Aí ele disse, olha, vamos botar uma letra aqui. Eu disse, Marquinho, eu não sei como isso vai rolar. Que eu nunca peguei uma música para botar uma letra. Mas me dá, que eu vou levar lá para casa e eu vou pensando aqui, bora ver. Aí ele gravou, me deu, eu vim para casa. Aí eu sou incomodado quando eu pego a coisa. Aí fiquei. Quando deu assim, meio-dia, eu estava voltando com ele. Marquinhos, vê se ficou bom. Ele, quanta joia, chegou na hora certa. Ele preparou tudinho, mandou para o Festival de Orem e nós nos classificamos. Olha, massa. Foi legal, foi joia. Aí nós fomos, foi uma festa, foi a primeira música classificada. Aí eu tirei férias da Yamada, peguei a família todinha, fui para Orem, passei logo 15 dias lá, até o dia do festival. Aí, conheci Orem. Orem é um lugar lindo, cheio de igarapés, vim cheio de inspiração de lá. Teve uma lá que foi do Curió, que quando eu fui fazer, Curió tá cantando na mata, ele canta porque namora, e namorar é viver. E aí foi, a música é isso. A música é um estado de espírito assim, alegre e às vezes muito triste. Eu tenho samba que diz o seguinte, é uma cacetada assim. Quando vi a tristeza invadindo o nosso barraco e a cuíca calando ao eco das balas e o sangue manchando o nosso chão. Vi mãe preta chorando o filho abatido, inocente, pela covardia do poder político. Mentira assassina em forma de lei. Nessa hora brotou a revolta aqui dentro do peito. Peguei na viola no solo atrevido. Sem temer a morte, eu quero lutar. Vou cantando, pedindo justiça. Não estou lembrando agora toda a letra. E ela é assim: vou para a rua querendo briga. Meu povo cansou de sofrer sem lutar. E é um samba muito lindo que eu tenho, que eu gosto muito. E tem outros também, um lote. Reggae. Olha o meu parceiro de reggae, Vinícius Leite. Reggae não, de blues. Adoro blues, adoro tocar a minha gaita. Nem sei por onde ela está. Está por aqui. E eu gosto. Tenho um blues, o primeiro blues que eu compus com o Vinícius foi esse aqui. Vou de canoa entre rios e garapés, onto igarabubuio. Em marés toco na gaita, um blues de ribeira, gapuia nas veias, um som aguapé. Murmurante remada, balanço no rio, no trilho das águas, encantos da mata, o facinho de um rio. Beira de rio, beira de rio, o blues de ribeira atrás, tainha seca, tacacá e açaí, farinha d'água, tucumã e miriti. Aí a gaita canta. E aí? Para te cantar, para te vir aqui arrasar. Oh! Todos os estilos. E é isso aí. Não, eu não tenho esse negócio. Eu tenho bolero, eu tenho até tango. Olha aí. Eu tenho um tango que eu fiz para
Um tango para o Neide Basto. Está lá com ela. O dia que ela quiser gravar, ela grava. Está lá na mão dela. É lindo. Eu fiz. É um multiartista. E esse tango interessante foi o seguinte: a gente ainda tem tempo. Tem tempo que tu quiser, mano. Estou aqui. Aí, esse tango foi o seguinte: eu estava aqui com a Lélia, eu ia fazer uma apresentação lá em Quaraci. E a Oneide estava passando os dias aqui com a gente. Então, o que aconteceu? Nós fomos com ela para lá, onde Bastos é uma cantora, mãe da Patrícia Bastos, do Paulo Bastos, é uma família de artistas, lá de Macapá. E ela estava aqui, nós fomos. E, conversando no carro, nós falamos do nosso gosto pela Amália Rodrigues, pelos... Não, olha, Nito, estou trocando tudinho, falando de fado, não tenho tango, eu tenho fado com a Amália Rodrigues. Eu troquei. A velhice já que está chegando e acontece isso. É fado. E nós falamos do fado e que o fado nasceu aqui no Brasil. Não é, ele foi para Portugal. Foi as dores do português que foi tirado de sua terra para vir colonizar o Brasil. E o fado, ele nasceu aqui, foi para Portugal e se tornou essa grande música lá em Portugal, mas o fado nasceu aqui no Brasil. Foi a dor do imigrante português que foi colocado de sua terra para vir colonizar aqui o Brasil. Eram pessoas que eram presas, que eram expulsas de sua terra, vieram para cá, e essa dor, essa saudade, eles fizeram essa música tão sofrida, tão chorada, que chamou-se fado. E eu tenho um fado lindo, lindo, lindo que eu fiz e dei para a Oneide Bastos. Eu disse um fado para a Oneide. Ela foi cantando o fado dos Jurunas, um atrás do outro, até nós chegarmos lá em Quaraci. Terminou tudo isso, eu fiquei entupido de fato, né? Aí aquilo me mexeu, me tirou da minha área de conforto e eu escrevi um fado que eu dei o nome, um fado para o Neide Basto. E aí está lá com ela. Onde ela grava? Olha, quando tu toca, não dá pra gente escutar o instrumento, viu? Ah, não, tudo bem. A voz, perfeita, canta a capela lindamente. Parabéns. Obrigado. E é isso aí, olha, a gente essa luta da poesia, da música. E o teatro, não se arriscou? Hein? Nunca se arriscou no teatro? Ah, sim, eu tenho monólogo. Eu fiz o monólogo As Estivas por Onde Passo. Esse monólogo ele aconteceu aqui, né? Eu fiz ele todinho e eu viajei, porque eu viajava muito na época da Yamada, eu era o tipo de gerente supervisor, e sempre eu ia para Macapá. E a primeira vez que eu apresentei esse monólogo, ele saiu incompleto, porque eu não tinha o tempo necessário para fechar de todo. E eu fiz no SESI, no SESC, lá de Macapá. Estava tendo um movimento lá e Ricardo Pontes, o Pastana e outros companheiros lá de Macapá ajeitaram tudinho e eu fui e fiz esse monólogo. Pela primeira vez eu apresentei em Macapá. Quando eu vim para Belém, eu trabalhei mais ele, e aí eu me apresentei aqui no Valdemar Henrique, depois eu apresentei ele, eu acho que foi na Estação Gasômetro. E depois ele ficou... Não, no Sesc. Está até gravado em DVD. Eu ainda tenho aí, aqui por casa esse DVD dele gravado todinho. Foram 80 e poucas poesias que eu declamei, só botando no chão assim o título, para mim não perder a. E elas estavam todas aqui, quando isso aqui prestava ainda.
Já esquece um bocado. Mas eu fiz esse monólogo, eu gosto de. Aliás, o monólogo, ele veio, se eu não me engano, eu assisti essa ideia de fazer esse monólogo, ele veio de criança. O meu pai, a primeira vez que eu fui para o Teatro da Paz foi para assistir o Lúcio Mauro, aquele diálogo da mão, aquele monólogo da mão. Essas mãos. Minhas mãos, essas mãos, eu não me lembro bem agora. Não. Essa é o poema das mãos, né? Essas mãos. Então, isso ficou gravado em mim. Eu assisti isso aí, o Lúcio Mauro sozinho, de paletó preto, bem no centro do Teatro da Paz, declamando todas aquelas poesias. Aquilo para mim era uma novidade, eu fiquei assim, era criança, bem criança ainda. E o papai me levou. Depois de um tempo, eu acredito que eu assisti um outro monólogo aqui, deixa eu te dizer onde era. Foi aqui na Escola de Teatro da Universidade Federal do Pará. Eu fui lá e assisti um monólogo lá e achei aquilo lindo. Eu digo, será que eu posso fazer um monólogo poético? Aí eu fui fazer a trilha dele todinho. E eu vi que dava uma poesia atrás da outra, encaixando, sem perder o sentido do que se estava falando. E eu fiz. E ficou legal, ficou gravado, foi lindo, foi uma. E eu declamei um número imenso de poesia, até passei do que tinha. Na hora a gente se empolga e sai uma. Além do que já estava, ainda saiu mais alguma. Daí eu digo, deixa rolar. E o legal do domínio da plateia, de ir para a plateia, foi ali no Mercedário. Eu era muito amigo do finado Amadessa, um escritor polêmico para caramba, o finado Amadessa. Ele era lindo. As escritas dele eram da pesada. E eu fui fazer lá, ele perguntou que a Receita Federal estava querendo ocupar aquele espaço ali do Mercedário com arte. Uma parte dela tem história lá. Aí fomos lá. E eu tinha umas fotos, e eu digo, eu vou botar a Isarina na coisa, na parte de pintura. Isarina, vamos lá. Eu tinha umas fotos que eu estava lá ali na Praça do Carmo, eu estava com a minha máquina de fotografar e tinha uns garotos brincando numas caixas de papelão. Lá no centro, a gente bebendo aqui, melhor vinho, melhor cerveja, eles brincando lá. Aí a Lélia me chama, a Lélia sempre dá esses toques, me chama assim, atenção, tu estás vendo? Aí eu olhei lá, eles estão brincando com a realidade deles. Eles estão ali do lado da Praça do Carmo, onde desce, aquelas palafitas. Essas crianças têm as casas semelhantes a esses barracos que eles estão aqui montando. Eles estão. Aí eu peguei e tirei várias fotos daquilo ali. Aí eu digo, peguei com a Abadessa, fiz o projeto, levei para ele levou lá para o diretor dele e passou. Aí eu mostrei aquelas fotos que eu tirei. Eu nunca fui fotógrafo de nada, mas ficou bonita. Aí eu tirei aquelas fotos e a Isarina entrou com os seus quadros. A Isarina é uma pintora maravilhosa e ela fez uma exposição de quadros lindos lá. E, ao mesmo tempo, eu tinha uma vontade de me apresentar lá dentro, tanto com música como com poesia. Então, eu fiz Canoa de Sonhos. Olha o que eu fui lembrar agora eu vai cair para trás. Canoa de Sonhos começou ali, na realidade, esse projeto que me deu tantos prêmios. Ele
nós pegamos, fizemos umas velas assim, botamos lá, aí participou dessa vez, eu declamava poesia, o Gil Barata, que era um cantor, é um cantor que mora em Quaraci, tinha chegado há pouco em Belém, e fiz amizade com ele através do Messias Lira, e o Gil Barata me acompanhou na viola lá, cantou, tinha um rapaz, eu não me lembro o nome dele agora, e é um sanfoneiro, amigo nosso, e nós fizemos um show de poesia e música. Aí a Cris Rodrigues cantou, a Rita apresentou, eu declamei muitas poesias a primeira vez lá, e foi lindo. Terminou a exposição com esse show, Canoa de Sonho. Aí, pronto, esse nome já te chama para alguma coisa. Eu digo, vou fazer um projeto. Eu já vinha pensando num projeto aqui de ir levar a poesia, a arte, nos lugares onde geograficamente já faziam as crianças, as pessoas de lá, eram geograficamente elas estavam excluídas devido ao transporte, ao contato. Esse contato com a arte, eles não tinham. Aí nós fizemos a primeira, foi ali em Piriquitaquara, aqui no Cumbu. Passando o Cumbu, tem uma comunidade lá chamada Piriquitaquara. Aí nós fomos lá, falamos com a diretora, né? Aí pedimos o transporte, que ela daria o transporte da escola. O cara disse que ia, se fosse para fazer o projeto, ele ia. E nós levaríamos daqui a arte, o pessoal da contação de história, um lote de pessoas com gente, né? Crianças que declamavam poesia na época, para atravessar para esse projeto, Canoa de Sonhos. E nós saímos, fechamos tudinho, chegou no domingo, nós preparamos uma feijoada, uma panelada de feijoada imensa, porque para as crianças que estavam lá se sentissem fome, já iam ter, levamos suco, levamos refrigerante, tudo dentro do projeto. E esses projetos, todos nossos, eram através de coleta nossa, não tinha nada a ver com o governo do Estado, com nada. Foi por isso que eu ganhei aquele prêmio que você, no início, falou, do Ministério da Cultura e da fonoteca, sabe? Porque eu fazia as coisas independente, os bons projetos independentes. E esse foi um que me levou, e eles chegaram a conhecer esse projeto. E nós levamos. Quando nós chegamos na unidade pedagógica, não tinha ninguém. A nossa sorte, que bem em frente à unidade morava o líder da comunidade. Eu fui lá, o que foi que houve? Eu não sei, a professora disse que vinha, vai lá. Aí ele foi lá com ela, ela veio. Por que as crianças não estão aqui? É que tanta gente promete e nunca vem. A gente nem acreditava. Eu disse, e agora estamos lá. Mas a gente faz, eu mando chamar uns daqui de perto, eu digo, peraí, Eduardo, pega o Santa Pé, na época era nem me lembro qual era o nome do conjunto dele, não era Santa Pé, era um outro nome lá. Botamos os tambores tudo em cima do Popopô e descemos o furo lá e saímos cantando. Quando nós voltamos, a quantidade de criança, de pais, tudo de canoinha atrás da gente. Ficou cheio, ficou lindo, está tudo filmado. Tem aí no YouTube, tu vais encontrar aí, Canoa de Sonho. Ficou lindo. Fizemos tudo, passamos um domingo maravilhoso. Aí depois nós fizemos em outros lugares, fizemos na Ilha das Onças, fizemos lá no Porto Pelé, lá em Mosqueiro, fizemos 2 em Mosqueiro. E era um projeto bonito. E essa filmagem, o Célio, na época, namorava com a minha filha, a Lília. Ele botou na internet, no YouTube, e de alguma forma caiu lá para eles, lá para
para esse pessoal aí que fica pesquisando a vida dos outros. E nesse mesmo período, eu acho que foi em 2014, eu fui até São Paulo pela negócio das bibliotecas. E eu filmei, também joguei o Canoa de Sonho, mostrei lá. Aí de lá eu vim ganhando prêmio. Aí eu saí para ganhar essa comenda. Aí fui escolhido pelo Ministério da Cultura como projeto independente de poesia, de literatura do norte do Brasil. E fui eu aqui, teve um pessoal de música das aparelhagens comigo, teve lá em Macapá um rapaz que foi de teatro, eu fui da literatura. E nós participamos todos. E foi lindo esse projeto. Eu gravei com o Amadou, tocando violão, solando lá atrás. Eu encontrei com o Maurício de Souza. Eu me sentia assim, o máximo lá dentro do estúdio. Essas feras que eu só conseguia ver de longe. Poxa, ia bem pertinho de mim, falando comigo, e eu dividindo página com eles, porque eles tinham um projeto também que só eles faziam sem precisar de apoio financeiro de nenhuma entidade. Era esse o objetivo do projeto da fonoteca lá, tudinho. E o cara que chegou aqui em Belém, ele falou o seguinte: olha, eu vim aqui pesquisar sobre a tua vida, eu estou há 2 meses aqui pesquisando sobre a tua vida. E eu vou te dizer o seguinte: eu conheço todos os teus amigos e teus inimigos também. Os que falaram mal de ti para caramba, os que falaram bem. Porém, os que falaram bem foram muito, muito mais do que esse pessoal que falou mal de ti. Até em Macapá, eu fui descobrir que as pessoas que falaram mal de ti lá, aqui, entraram tudo em contradição com o pessoal lá de Macapá, que falou super bem de ti e dos projetos. Falaram e disseram: não, esse é o cara. Esse aqui vai para a literatura, papapá, 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 papapá. Eu digo: não, você sei de tudo. Então, para conversar, as entrevistas que tu vais fazer, assim como nós estamos aqui, lá eles faziam uma pergunta e me deixavam livre para falar, declamar poesia. E está lindo lá. Você entra lá, sei o que, Cultural do Brasil. E é uma página que está lá e tem aqui nas bibliotecas, tem esse livro tudinho, com CD, com tudo, na, nas bibliotecas aqui do Pará e cada uma do Brasil. E são coisas assim que acontecem na vida da gente, que a gente faz por amor e, de repente, vem esse reconhecimento assim tão lindo, tão bonito, e que a gente só tem a agradecer. Agradecer a Deus pelo dom, o dom da poesia, agradecer aos amigos que acreditaram na gente, agradecer essa turma toda, que sem eles eu não faria nada, tá? As turmas que me dão apoio, as bibliotecárias, eu tenho um grande número de amigos de bibliotecários, Socorro Bahia, Teca Lima, o pessoal todinho ali da, da Bertano Rocha, o pessoal todinho aqui do Centur, da Viana, entendeu? Eu tenho daqui das bibliotecárias comunitárias, aqui com o Raimundo e a turma aqui do Guamá, eu tenho lá o pessoal lá do Apolo, Tralhoto Leitor, e todo esse pessoal aí é onde eu posso estar com eles, a gente vai. Tem horas que aperta, né? Porque você sabe, eu tive um tempo aí que eu fiquei desempregado e eu não tinha idade para me aposentar. Eu tive de esperar um pouco mais para poder me aposentar. Tinha tempo de trabalho, mas não tinha tempo e idade. E eu tive de esperar para poder chegar e não ser tão penalizado na hora de me aposentar. E essa corrida linda que não tem dinheiro que pague isso. Olha. Não tem, não tem, não tem, não tem, não.
de ver o sorriso de uma criança, de ver uma criança declamando uma poesia tua, sabe? De você chegar numa praça, aí tem um grupo de teatro interpretando Buiuna de Fé, sem tu saber nadinha, e tu tá lá vendo tudinho, nem eles sabem que tu és o autor, sabe? Tu ali só ouvindo, que coisa linda. Essas, esses presentes que a gente ganha da vida, assim, maravilha, maravilha mesmo. Parabéns, Júlio. Merece todos os prêmios. É um trabalho muito bonito. E aí, vamos finalizar com uma poesia, uma música? Tá bom. Deixa eu ver aqui. Eu acho que eu tenho uma ciranda que eu estou trabalhando ela e que ela começa assim. Depois uma poesia. Bom dia, minha flor morena, quem fala é teu cantador. Bom dia, minha flor morena, quem fala é teu cantador, que busca nos teus encantos poesia de amor, que busca nos teus encantos poesia de amor. Bom dia, minha flor morena, meu amor de navegar. Bom dia, minha flor morena, meu amor de navegar. No solo dessa viola, a paixão do dedilhar. No solo dessa viola, a paixão do dedilhar. Bom dia, minha flor morena, cirandeiro vou cantar. Bom dia, minha flor morena, cirandeiro vou cantar. O encanto dos teus olhos nessa noite de luar. Vem morena encantadora, vem morena, vem girar comigo a roda, vem morena namorar. Vem girar comigo a roda, vem morena namorar. Inunda o meu coração, como o rio, o baixo Xingu. Mas quando partires, procede como tal. Sai de mansinho, devagarinho, no silêncio, deixando fértil cada pedacinho do chão que inundou. Obrigado. Obrigada, Rui. Muito, muito, muito obrigada mesmo. Quer deixar mais alguma mensagem para os teus telespectadores? Só que nós precisamos estar unidos, não deixar nunca que a empresa, a escola pública seja dilapidada como foi, seja assaltada, foi tomada de assalto todas as verbas da educação e da cultura, estarmos sempre juntos, atentos, alerta, para que esse tipo de coisa não possa nunca, nunca, nunca mais acontecer em nosso país. Precisamos mudar esse Congresso Nacional. Tem muito fascista e o povo paraense tem que pensar, se quer melhorar, se quer ter emprego, se quer ter casa, se quer ter dignidade, tem que tirar esses fascistas do poder. Senão nós vamos lutar, 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 e eles voltando acabam tudo. Tentaram acabar com a gente, e nós não podemos deixar. Esse é meu legado. E se um pouquinho dessa semente da minha palavra cair em teu coração,
e te fizer um lutador, eu já digo, estou feliz porque plantei uma semente e isso vale uma vida. Obrigado a todos e todas e todes. Obrigada, Rui. Obrigada a todo mundo que assistiu. Compartilhe, comentem, compartilhe conhecimento. Muito obrigada. Essa é a nossa segunda edição da Miopiged. A primeira edição está todinha aqui no YouTube. Então, curtam, comentem, compartilhem e vamos compartilhar arte, compartilhar conhecimento de qualidade. Muito obrigada. Obrigado.